Joe is there. G.I. Joe. Joe! Fala galerinha, estamos aqui de volta para mais um Papo de Colecionador. Dessa vez nós fizemos uma conversa, né, um resumo sobre o que foi os dois primeiros filmes dos G.I. Joes e qual a expectativa que a gente tá, né, o que a gente tem até agora de informação sobre o filme solo do Snake Eyes. Então vamos conferir como foi esse bate-papo. Bom, e é isso aí, galera. Estamos aqui com o Thiago Mialik, do Estúdio Planeta Alternativo, com o Marcelo Ormond, do canal Autobotil, e com o convidado especial do bate-papo, o Janúncio Neto, ele que é editor do portal HQPB, ele que é um dos diretores do evento HQPB e participa do podcast Nerd Debate. E hoje, pessoal, nós vamos falar de G.I. Joe, como eu já disse agora há pouco. Bem, para começar aí a nossa conversa, começando pelo Thiago, qual foi a importância do primeiro filme do G.I. Joe, A Origem de Cobra, Thiago? Juarez, eu acho que assim, a importância do primeiro filme foi de tentar resgatar a franquia, né? Porque até então você tinha, depois do sucesso que foi em 86, tivemos algumas animações, né? Ou alguma coisinha ou outra que foi saindo, mas nada de tão grande como foi o filme, né? Apesar de ter algumas coisas que não me agradaram no filme, mas foi muito importante para dar esse empurrãozinho para ver se a franquia voltava, né? Principalmente para vender brinquedos, né? Que é o que a Hasbro tanto se empenha em fazer, né? E você, Marcelo, o que você acha do primeiro filme? Bom, na verdade eu não tinha tanta informação a respeito de G.I. Joe, pelo menos o que estava acontecendo naquele circuito atual no período do filme. Tudo que eu tinha de informação estava só ali no limbo dos anos 80. Então eu fui assistir ao filme apenas como um mero entretenimento. E assim, no primeiro instante acaba, não desagradou, mas a minha grande dificuldade com esse tipo de filme, principalmente quando esses filmes envolvem questões militares, são os estereótipos que são agregados a cada personagem. Principalmente que, como o filme tem essa mescla de oficiais homens e mulheres, você percebe que tem sempre aqueles personagens com características como se fosse assim Power Rangers. Cada um tem um jeitinho específico e fica muito... O filme ele é pouco intuitivo, né? Tudo é muito expositivo. Cada personagem quase que faz o seu próprio portfólio ali para você saber quem ele é e como ele pensa. O personagem ele não é desenvolvido ao longo do filme. Isso tende a me incomodar um pouco. E todo mundo é muito estereotipado, né? Tem o conquistador, tem o durão, tem o forte, tem o inteligente. E acaba fugindo um pouco da questão do que tinha, talvez, na animação e até no conceito do brinquedo, porque, na verdade, independente do que você vê em quadrinhos ou em desenho animado, o filme sempre ele tem que ter uma adaptação para a linguagem do cinema. Janúncio, o que você tem a dizer, então, desse primeiro filme, A Origem de Cobra? Assim, para mim, eu fui também assim, sem muita expectativa, porque eu já estava calejado dos filmes dos Transformers, né? Então, meio que eu digo, não, vamos ver. Desde que o Ezequiel não fale, eu já estava satisfeito, né? Até porque eu tinha ficado bem satisfeito com a indicação do ator que ia fazer o Snake Eyes, que era o Ray Parker, que é o mesmo que fez o Darth Maul em A Ameaça Fantasma. Né? Então eu sabia que na parte das lutas ia ser um cara que sabe o que faz. Assim, o que me incomodou no filme foi realmente a dupla de protagonistas. Não me convenceram. Até porque, não sei se vocês tiveram essa impressão, que como o diretor é o diretor da Múmia, ele tentou colocar o elenco da Múmia todinho no filme. Né? Tem o Denzel Fraser, faz uma participação bem rapidinha, aparentemente como o Flint, né? E fora isso, tem um monte de personagens que trabalhou, de atores que trabalharam no filme da Múmia, que estão ali no elenco. O Zartan mesmo é o próprio ator que faz a Múmia, né?
Isso não me incomodou, não vou ficar dizendo assim, não é o Zartan que eu estou acostumado a ver. A gente, quando vai ver desse tipo de coisa, tem que saber que nem tudo é aquilo que o fã mais saudosista vai encontrar diretamente na tela, né? Então, assim, tem seus acertos e tem seus erros. Eu acho que a trama, do jeito que ela se desenvolve, ela poderia ter, até como o Marcelo falou, um desenvolvimento de personagem menos cartunesco e assim, realmente aquilo ali fica parecendo dois caras que entraram num time de veteranos onde eles querem se mostrar casca grossa e ninguém ali dá a mínima para eles. Pelo menos é o começo. Então, meio que pro que a gente tem de conhecimento do Duke, não é muito o Duke que a gente gostaria de ver. Pelo menos não daquela forma. Isso é uma opinião minha, também não quer dizer que o filme todo é uma porcaria. Não sou desse tipo de pessoa que analisa o filme como não é do jeito que eu queria, então o filme não é legal. Não, eu vou avaliar aquilo que me cabe como espectador e aquilo que me cabe como fã. E ser um fã radical demais também não ajuda na experiência, né? Algumas coisas eu acho que destoam daquilo que a gente conhece como comandos em ação, mas outras coisas eles tentaram ser mais pragmáticos, né? Apesar de muita gente ter ficado chocada ali com a revelação do Comandante Cobra, eu achei até que dentro daquilo que eles propuseram no filme, eles tentaram ali dar aquele famoso plot twist, né? Quer dizer, o Comandante Cobra estava lá o tempo todo, só a gente que não sabia. Né? Então, assim, eles tentaram também criar ali uma rivalidade mais pessoal entre o Comandante Cobra, o Duque e a Baronesa, né? Fazer um triângulo ali, não necessariamente um triângulo amoroso, mas um triângulo ali que tinha envolvimento pessoal, e eles tentaram transportar isso para a trama. Não sei o quanto isso deu certo, porque a gente não viu essa relação em si desses três personagens se perpetuando na sequência. Porém, é um filme que eu acho assim, legal para ver só pelo prazer de ver, não me incomoda. Viu? Uma coisa que eu notei nesse filme tem a ver com aquilo que o Rafael do HQ Tudo Que Você Precisa Saber falou, né? Parece que o filme teve um pouco de vergonha de ser autêntico e fiel aos quadrinhos. Tanto que eles até poderiam ter contado a origem do Cobra, mas eles vão deixar só para o final, para o Comandante Cobra aparecer ali com uma máscara de Comandante Cobra. E o que me deixou mais frustrado foi o que aconteceu com o Destro, né? Só no finalzinho que o Destro vira o Destro, cabeça de metal. Eu tive essa impressão que faltou essa caracterização, né, Thiago, dos quadrinhos. Assim, ficou a desejar isso daí. Eu acho que é um dos pontos que me desagradou um pouco no filme. Porque eles tentaram fazer um filme militar, mas com referências aos G.I. Joes. Tanto é que a gente tem o Duke, que é feito pelo Sharin Tattoo, que, se eu não me engano, acho que é um lutador, ele luta, não sei se é luta livre, se é MMA, mas assim, ele ficou um pouco destoado, e o ator que faz o Ripcord era até então um ator de filme de comédia, né? Eu não lembro o nome dele, e que ele foi colocado, então ele era para fazer a parte cômica do filme, né? Para tentar te fazer umas piadinhas, aquele negócio dele ficar dando em cima da Scarlett, sabe? E então, assim, eu acho que é o que desagradou um pouquinho, né? Pelo menos para mim, foi ter descaracterizado alguns personagens, né? Pelo menos pelo que a gente conhece,
né, de 86, a gente conhece dos quadrinhos. E, sei lá, é o que me incomodou um pouco no filme, foi isso. O que você acha disso, Marcelo? Exatamente como o Thiago falou, o filme, o que você, quando você é fã de uma franquia, ainda mais uma franquia muito grande e famosa como G.I. Joe, conhecida como Comandos em Ação no Brasil, é o fanservice. O filme, você deixa de lado tudo que talvez seja importante. Roteiro, um monte de coisa você deixa de lado. Mas se tiver fanservice servido a gosto, e de quebra você tem qualidade, efeitos especiais, muita explosão que filme militar pode oferecer, isso agradaria muito mais. Mas é um filme que, se você trocar o nome, tirar ali G.I. Joe, você pode identificá-lo como qualquer outra coisa mais do que como G.I. Joe. Pelo menos foi a visão que eu tive. É um filme cheio de estereótipos, cheio de coisas assim, para poder jogar o. Eles queriam, naquele momento, parecia que queriam jogar o Comandos em Ação naquele período que o filme estava passando, naquela época. Eles pegaram ali o G.I. Joe e atualizou. Eles não queriam fazer um G.I. Joe de 86, mas talvez ia ficar estranho, talvez eles tinham medo de não alcançar a audiência, não ter bilheteria, porque para fazer qualquer tipo de filme, seja qual for, e quando você quer lançar algo com pegada de blockbuster, aventura, ação, guerra, você aposta muita coisa, é muito dinheiro envolvido. E quando você tem ali os produtores, aí não adianta, cara. Se o produtor for um cara encanado, o filme só vai sair do jeito que ele quiser, aí não tem jeito. E você, Janúncio, o que você tem a dizer dessa caracterização? Porque, por um lado, também, Janúncio, você tem o Destro, o comandante Cobra ali jogado para o final, e os uniformes, né? Aquele uniforme azul, a Scarlett não aparece com o uniforme dela e tal. Por outro lado, você tem aí um pouquinho de fanservice, que foi o caso de Storm Shadow e Snake Eyes, né? O que você tem a dizer dessa caracterização dessas personagens chaves de G.I. Joe? Isso é um problema do cinema moderno, principalmente quando eles vão adaptar certas obras. Então, o que acontece? Tem muito do que o Marcelo falou e que o nosso outro companheiro aqui de mesa também comentou. Produtor de cinema ele não está preocupado em agradar fã. O produtor de cinema está preocupado em ganhar dinheiro. Isso você vê desde a época do Superman 1 com o Christopher Reeve, que sempre tem história de bastidor, de treta entre produtor e diretor, ou produtor e estúdio. Então, por exemplo, hoje você sabe que o cinema moderno, esse cinema mais negócio, eles fazem várias pesquisas de mercado antes de escolher um elenco. Às vezes ele quer um ator quer se promover e aí ele quer pegar qualquer filme que esteja sendo produzido, ele já se coloca como uma opção de, olha, se meu nome estiver nesse filme, ele vai ter uma receptividade de público muito maior, porque meu filme anterior, por minha causa, só porque tinha ali o meu nome, agregou não sei quanto de público. E a gente sabe que isso é muito comum no cinema norte-americano. Tem muita gente que vai por causa de ator, e às vezes tem filme que só sai do papel se um determinado ator apostar no projeto. Então, assim, essas descaracterizações frustram o fã que quer esse fanservice, e é justo. Eu não acho que seja uma exigência birrenta de fã querer que... Porque, assim, eu acho que, às vezes, alguns filmes eles não precisam começar contando a origem do zero. Alguns precisam, outros não. Então, meio que Bumblebee mostrou isso muito bem, e eu espero que de agora em diante o pessoal leve mais em consideração isso. Isso também tem muito a ver com o poderio que tem na decisão final entre estúdio e diretor. Que às vezes é como você falou, se o cara não compra a ideia, não tem quem vá ali fazer ele mudar de ideia, né? E às vezes a gente vai descobrir alguns anos depois que o diretor ou um produtor tinha uma ideia muito boa para o projeto, mas acabou sendo vetada.
E uma ideia, assim, mais, vamos dizer, vamos colocar aqui, uma ideia mais absurda, acaba sendo acatada meramente por uma questão de mercado. Eu não curti aquela ideia de traje acelerador. Ali ficou parecendo para mim que eles estavam querendo, sei lá, estava parecendo Halo, para quem conhece o jogo. Então, assim, tirando os ninjas, tirando, vamos dizer assim, alguns momentos ali da baronesa, que ela tá bem caracterizada, mesmo sem estar usando o uniforme clássico, mas... E essas coisas de, ela é assim porque ela teve um trauma e aí tem um controle mental e não sei o quê. Eu digo, bicho, enriquece esse personagem, não tira a graça dele. Que eu acho que foi o que fizeram com o Duke, tiraram a graça do Duke. Tudo bem, você quisesse introduzir o Duke do começo, faça ele um cara que foi selecionado para o comando de ação pela história dele, não porque ele simplesmente ficou birrado e disse, eu quero entrar nessa organização porque eu quero entrar nessa organização. Não precisa isso. Quer dizer, você poderia começar uma história onde o comando de ação, tanto o comando de ação quanto o Cobra, já estão estabelecidos. Isso necessariamente não traria um prejuízo para a história. Você conta a história de como o Duke ingressou para o comando de ação. Talvez fosse uma abordagem mais interessante se você quisesse agradar um público mais moderno, né? Então você vê ali que eles tentam alterar a história para tentar tornar ele mais apreciável para um público de hoje e não para aquele público que era criança nos anos 80. Você tocou uma coisa importante aí que eu acho que dá para fazer o gancho perfeito com o segundo filme, né? Que foi o fato de que o primeiro filme ele deu prejuízo nos Estados Unidos, ele deu lucro no mundo, ele custou cerca de 170 milhões, no mundo ele arrecadou aí mais de 350 milhões, mas nos Estados Unidos, domesticamente, ele não fez bilheteria. E para alavancar o segundo filme, que já era uma aposta arriscada, eles chamaram um cara que é especialista em alavancar franquia fracassada, que é o The Rock. Bom, então o primeiro filme ele foi essa mescla de satisfação, de experiência cinematográfica com frustração dos fãs. Né? Eu confesso que eu fiquei muito frustrado com o Duke. Para mim, aquilo lá não é o Duke que eu esperava ver. Aquele não é o herói. Eu acho que o Shahin Tatum foi a pior escolha que teria. Eles poderiam ter chamado um ator novato qualquer, que tivesse também o biotipo de Duke, né? Aquele cabelo loiro e tal. O Shahin Tatum ele tem um jeito meio gordinho e tal. Acho que não combina. Fala aí, Janúncio. O Chris Evans seria um belo Duke. Sim, imagina, o Chris Evans seria um Duke excelente, né? Eu acho que o que mais deve ter nos Estados Unidos é ator loiro, fortão, aí poderia fazer um Duke de ponta, né? Aquela necessidade do Storm Shadow ser um cara simpático, bacaninha, né? Mas eu gostei do Storm Shadow, né? Não acho que o Storm Shadow foi o Storm Shadow do desenho, mas eu gostei do Storm Shadow, tanto que eu tenho o bonequinho do Storm Shadow, eu achei bacana. E realmente, cara, a baronesa ser má, porque ela tem um controle mental, você achei o cúmulo da babaquice, né? A baronesa é a baronesa, ela não é uma vítima. É a mania que se tem hoje de tentar, digamos assim, passar pano pro vilão e dar uma humanizada no vilão, coitadinho do vilão, ele está mal porque, né? Mas, falando do segundo filme, que trouxe The Rock para salvar a franquia, o que você achou desse segundo filme, Thiago? O segundo filme me agradou mais, porque assim, você percebe que eles perderam um pouco, como o Janúncio falou, aquela vergonha de usar, né, os personagens, as referências que a gente tem de história em quadrinho e do seriado de 86, da série. Então você vê, e o mais legal é que assim, né, foi dada aquela continuidade do segundo filme, não foi refeito, vamos fazer um outro filme, não. Vamos continuar, vamos dar continuidade. Aí trouxeram o The Rock, trouxeram o Bruce Willis, né, para também ver se chamava um pouco mais na bilheteria.
legal é que o Channing Tatum morre logo no começo do filme, né? Então, assim, você já perde aquele Duque que estava insuportável. Ah, então, e, assim, apesar no meio do filme ter aquele lance do Storm Shadow ajudar os Joes, até dá para entender porque aquele ditado, né? Se o meu inimigo é o mesmo inimigo seu, então eu vou te ajudar. Então, assim, foi algo que não me incomodou. E me agradou bem mais esse segundo filme. Eles utilizaram alguns veículos que a gente conhece dos desenhos, aqueles tanques que tem a esteira, que é bem maior na frente, ele tem aquela movimentação. Então, assim, eu gostei, me empolguei muito mais com o segundo filme do que com o primeiro. Pois é, né? Tem gente que gostou. Eu não gostei do segundo filme, né? Eu, honestamente, quando vi o Storm Shadow bonzinho, ajudando os G.I. Joe, eu falei, putz, que coisa cretina. Isso aí me deixou fora de série. Mas e você, Marcelo? O que você achou de G.I. Joe Retaliação? É um filme que ele vem com aquela pegada para recuperar o prejuízo do primeiro. Então você traz ali do Dwayne Johnson, que na época ainda era chamado de The Rock, para fazer essa participação especial e, lógico, para trazer bilheteria. O filme é mais esplendoroso, é mais explosivo, tem mais pegada. Assim, ele para mim, ele foi mais fácil de digerir. Eu digeri melhor ele do que o primeiro. O primeiro realmente para mim é muito indigesto. O susto de ter o Duke morto logo no começo do filme, por mais que fosse o Channing Tatum ali meio fraco, mas é o Duke que tá no filme, então você toma aquela pancada, você não entende. Eu demorei a entender. Eu lembro que na época eu até voltei o filme para ver, peraí, o cara morreu mesmo? Até a própria cena da morte dele, ela é tão pífia, ela é tão aleatória, que você, às vezes, por um piscar de olho, você perde que ele morreu naquela cena. De tão esquisito que é, porque você não acredita. Parece que é algo que, assim, aconteceu e ele vai voltar no final do filme numa cena fantástica. Oh, não, ele não morreu, aconteceu algo e ele foi salvo por um ermitão que cuidou dos ferimentos. Tá? É bem estranho aquela morte dele. Agora, o filme tem mais peso, tem mais orçamento, né? Custou mais caro, deve ter tido mais marketing e acabou funcionando positivamente. E para finalizar, né, cara, quem sou eu para contrariar The Rock, né? E você, Janus, o que você achou? Matou o Duke no começo, enfiou um The Rock lá para dar uma divertida, trouxe a máquina, Você vê que o de Duro de Matar. você vê que é um filme que ele se assume mais comandos em ação, né? Você vê mais arma de fogo militar, a galera tem mais uma pegada militar, você encontra mais personagens, inclusive eu estava revendo o primeiro episódio do desenho animado e ele tem uma sequência que lembra muito aquela invasão da prisão para resgatar o comandante Cobra, sendo que no desenho animado é um teste que fazem com os Joes para ver se eles conseguem se filtrar numa instalação militar ultra secreta, sendo que tem muitas semelhanças entre o que acontece no desenho com o que acontece no filme. Inclusive aquela sequência lá que o Firefly invade com uma moto estilizada, que é bem brinquedo, aquela moto lá que o Firefly usa, as próprias armas, os robôs que ele usa, que imitam, se infiltram como vagalumes, e aí faz toda aquela referência com o nome do personagem, né? E ali você começa a ver esse lance que eu digo que é o grande acerto, que é não romper com o planejamento que tinha do primeiro filme. Então, o plano do Cobra no primeiro filme nada mais era do que um ensaio para tomar os Estados Unidos. Então, o objetivo do primeiro filme, quer dizer, os Cobras no filme são uma organização mais inteligente do que ela é no desenho animado. Mas aí também não vamos fazer esse tipo de comparação que chega a ser covardia. Mas você vê que é um plano que começa ali com a captura do presidente e o Zartan assumindo o lugar dele, para depois, aí sim, o governo americano, o presidente americano já sendo o Zartan, decretar o fim dos Joes, e aí ocasionando a morte de vários membros, inclusive daqueles que a gente não queria mais ver, né?
E aí, pegando um pouco do que o Marcelo falou, eu imaginei que o Duke ia aparecer no final do filme capturando o Comandante Cobra. Né? Em algum momento, o Duke ia aparecer do nada só para capturar o Comandante Cobra, como no desenho animado. Né? Mas não aconteceu. Aí a gente não sabe se foi por uma decisão do ator ou se foi por uma decisão... Porque o Channing Tatum ele já tem uma mania aí de pular fora de alguns filmes. Se vocês lembram daquela sequência do Kingsman, ele também está na sequência do Kingsman e ele deu um jeito de pular fora do filme durante a filmagem. É por isso que inventaram que ele fica hibernando, né, por causa de um veneno. É porque ele pulou fora das filmagens para fazer outra coisa. Então a gente nem pode dizer que tem certeza se a morte dele foi uma decisão do diretor, baseado na opinião do público, ou se foi o ator que inventou de pular fora do projeto. A gente não tem, eu pelo menos não tenho essa informação. Então, né? Mas o elenco nesses filmes é um caso complicado. Os caras já notou aí um problema no ator do Duke, o Channing Tatum, que é um cara problemático. Ninguém gostou do Ripcord, eu não gostei do Ripcord, eu achei que ele não tem nada a ver. Eu achei que a caracterização do Flint também não ficou boa. Tampouco do Comandante Destro. O que ficou legal, como eu falei, foram os ninjas, né? A baronesa. Mas o que você achou, Janúncio, dos grandes atores que foram chamados para esse filme, que foi o The Rock e o Duro de Matar lá, o Bruce Willis. O Bruce Willis. Bem, o The Rock, ele encarnou um dos... Se eu estiver enganado aqui, vocês me corrijam, ele encarna um dos personagens da série animada e dos brinquedos, né? A Woodrock. Que eu lembro que tem aquela cena clássica dele em cima do tanque com a metralhadora lá, a la Rambo, né? Mas eu lembro que ele interpretava um dos personagens que tinha nos bonecos já. Então meio que o The Rock se encaixou bem. O Bruce Willis é que foi meio aquele personagem colocado ali que... eu sou o Joe do dia... Eu não precisava dessa informação. Eu acho que ele podia ter feito um Joe veterano, tranquilo, sem problema nenhum, porque é o Bruce Willis, né? Então, ele tem que ser o cara que é mais casca-grossa do que os casca-grossas que tem dentro da organização. Mas, assim, o Bruce Willis ele tem aquela interpretação meio que, vamos dizer, padronizada dele. O cara chega, olha, você tem que ser o John McClane, sendo que um John McClane mais velho e mais fodão. Mas seja o John McClane, aí ele liga aquele controle na cabeça dele, eu vou fazer essa interpretação. Então, assim, não se exigiu muito desses atores. No caso aqui que você estava falando do Storm Shadow, como eu te falei, o Storm Shadow provavelmente, que a gente mal vê o Storm Shadow, eu nem lembro de em algum momento, não sei se nos quadrinhos, mas eu não lembro em nenhum desenho animado do Storm Shadow ter aparecido sem máscara. Mas já no primeiro filme ele atua sem o capuz de ninja, até porque a escolha do ator, ele era um ator muito famoso na Coreia do Sul, então eu imagino que isso foi uma ideia do estúdio de tentar entrar naquele mercado, né? Naquela época a China ainda não era a grande menina dos olhos do cinema norte-americano, mas ele já sabia que na Ásia era legal que eles tentassem introduzir o filme
naquela região. Então, a escolha do ator do Storm Shadow não foi acaso. Tanto é que, se você lembrar, tinha cartaz nos Estados Unidos com ele com a máscara e o cartaz internacional dele é sem a máscara do Storm Shadow. Então, tudo isso aí foi feito para valorizar a participação desse ator no filme e isso também ajudar na promoção do filme na Coreia do Sul. Bom, e o fato é que G.I. Joe revitalizou a linha de brinquedos, teve uma animação, G.I. Joe Resolute, que deu mais vida ainda. Pena que a Hasbro descontinuou, né? Descontinuou para agora retomar G.I. Joe na escala 1:12, né? Os bonecos são bonitos, estão saindo aí já algumas imagens, os bonecos são muito bem feitos, estilo Marvel Legends, né? Eu acho uma pena, porque isso impossibilita a produção dos veículos. Naquela escala, produzir veículo vai ficar muito caro e vai ficar muito grande. Mas o fato é que G.I. Joe, desses 2 filmes, foi importante para os brinquedos. E talvez, para dar um último impulso aí no lançamento dessa nova linha de brinquedos, nós estamos tendo um novo filme que está para lançar aí, que é o Snake Eyes. O que você acha desse? O que você espera desse filme do Snake Eyes, Thiago? Olha, se for mantido o Snake Eyes, que nem foi nos 2 primeiros filmes, eu acho que vai ser bom, porque foi um personagem, assim, apesar do primeiro filme ele não ter sido tão bem explorado, o segundo ele foi muito bem explorado. Aquela batalha na montanha dele lutando contra os ninjas é muito legal, a coreografia é muito bem feita. Então, assim, como vai ser um filme só dele, a gente acredita que vai contar a origem dele. E eu tenho boas esperanças, eu tô num hype assim, não é tão alto, tá? Não tô me deixando levar muito pelo que vai acontecer, porque ainda tem pouca coisa, eu não vi nenhum trailer, eu sei que tá lá acreditado que vai ser o lançamento dia, acho que 21 de outubro. Então, assim, eu acredito que por conta dessa pandemia que a gente está vivendo, é muito provável do filme ser adiado ano que vem, mas eu ainda tô mantendo um hype, assim, tá na metade, eu quero ver, porque eu acho que é o personagem que todo fã de G.I. Joe ama, gosta. Para mim, é o meu personagem preferido da franquia. Gosto demais da história dele não falar, né, dele ter aquele voto de silêncio por conta da morte do mestre dele. Então, eu tô com boas expectativas desse filme. Vamos ver o que vai ser. Vamos ver. E você, Marcelo, o que você acha que vem com Snake Eyes, além de uma nova linha de brinquedos? Eu acho que vai ficar só na linha de brinquedos. Eu admiro muito esse otimismo do Thiago. É importante porque mantém a chama acesa, mas eu confesso que eu abandonei o tempo após algumas decepções com essa coisa de você ter um personagem, uma franquia, ser fã de algo e alguém sempre te entrega aquele feijão com arroz sem sal, né? Além de não trazer só a guarnição, não entrega tudo. Você tem que ter a sorte de pegar um diretor que pegue firme no filme e te traga referências, porque depois que você assiste um filme com a violência do John Wick, por exemplo, você não vai gostar de qualquer filme de ação, por mais que ele tenha que atingir uma idade menor que a idade de um John Wick, por exemplo. Você vê que muito mais jovens hoje estão absorvendo dentro de casa, assistindo em streaming, por exemplo, filmes de todo tipo. Então, eu tenho muito medo que esses filmes tenham essa tendência a ser muito infantilizado ou pior, que vem acontecendo com muitos filmes agora de franquias importantes, essa politização dos filmes. Você tem que ter uma personagem que representa aquela etnia, tem que ter obrigatoriamente aquele fator político ali. Eu não vou ficar citando aqui para não entrar em polêmica, mas todo mundo já sabe, todo filme agora tem que ter um monte de ismos em cada personagem para poder se preencher. Mesmo que seja a despeito ao sacrifício do roteiro, que é o mais importante. Você pega esse roteiro, amassa, joga fora e vamos encher o filme de questões politizadas para poder todo mundo sair bonito na foto. Eu tenho muito medo disso toda vez que vão lançar qualquer tipo de filme. Infelizmente, eu fico com esse pé atrás. Eu prefiro me surpreender, prefiro chegar ali igual o Bumblebee. Quando eu vi o trailer, fiquei super desanimado
quando eu fui assistir o filme, eu saí do filme assim, quase que transcendendo o meu corpo. Gostei bastante, apesar de ser um filme simples, mas gostei muito. Mas eu fico sempre assim, eu procuro não hypar mais. Eu fico realmente bem quietinho no meu canto, só esperando para ver a crítica e depois arriscar ir no cinema ou ver em qualquer outra plataforma. Pois é o que você falou, né? O politicamente correto vem estragando o cinema ultimamente, criando vilões bonzinhos, heróis que têm medo de matar, né? Morte sem sangue, gente que morre e volta, que acaba estragando tudo. Eu acho isso uma porcaria também. Eles Poderiam... sacrificam uma grande chance de entregar uma grande história por conta de, não, se a gente fizer isso desse jeito, vai atingir aquela tribo dali. E não pode falar isso ou fazer isso porque aquele ali, grupo vai se sentir ofendido. Você fica meio que, pô, como é que eu faço um filme então? Porque todo mundo se ofende com tudo? Pois é, isso é um problema. E, Janúncio, o que você tem para nós sobre o filme do Snake Eyes? O que você tem de novidade aí? Bem, assim, como a gente está nesse período de pandemia, não existe muita coisa sobre o filme. Eu acredito que o filme já esteja na sua pós-produção. Então, se ele estiver na pós-produção, como outros filmes e outras séries que foram gravados antes da pandemia, esse trabalho pode ser feito nesse período, porque aí o pessoal pode trabalhar em casa, pode trabalhar, dividir o trabalho em várias partes do mundo, em equipes menores, e aí dar continuidade com o projeto. A exemplo de The Mandalorian. A segunda temporada já tinha sido gravada antes o trabalho de gravação tinha sido feito antes da pandemia, e toda a pós-produção foi feita nesse período de reclusão. Então, é uma série que vai ser lançada na data prevista. No caso do Snake Eyes, o que a gente não sabe é se vai ter algum adiamento para o ano que vem ou até mesmo um lançamento diretamente para streaming, que é uma coisa que alguns estúdios estão testando. Disney está testando, a Warner cogitou lançar Mulher Maravilha 84 para streaming, houve esse debate, mas parece que eles preferiram esperar. Então, como Snake Eyes não é um blockbuster de grandes proporções, a gente pode até ser surpreendido por ele ser anunciado no streaming, em alguma plataforma. No caso do filme, o que eu sei, o Ray Parker não voltou para o papel, né? Porque eu estava com a esperança que ele ficasse pelo menos para as cenas de luta, ele com a uniforme, né? Mas já tem tanto um ator novo escalado para o Snake Eyes como para o Storm Shadow. E não sei se vocês já viram, ter uma cena vazada de bastidores de uma luta em um porto, não sei se em Tóquio ou em algum país asiático, mas teve uma cena vazada e dava a entender que eram yakuzas ou caras caracterizados como yakuzas lutando em um porto, mas eram das filmagens do Snake Eyes. Então, assim, eu acho que como o Bubble filme que foi feito mais sobre o comando da Hasbro do que pelo estúdio de cinema, eu tenho um pouco de esperança que Snake Eyes seja do mesmo jeito. Seja um filme mais contido, mas que entregue aquilo que a gente quer ver. Até porque tem uma vantagem. Snake Eyes é um personagem que, por mais que a gente conheça há muito tempo, ele já teve a origem dele contada de várias maneiras. A única coisa que se manteve é que ele tem aquele voto de silêncio dele. No caso de G.I. Joe Resolute, para quem assistiu os episódios referentes a Snake Eyes e a Storm Shadow, ele começou o voto de silêncio dele porque, na verdade, sofreu um tiro na mandíbula, né? Isso num dos episódios mostrando um flashback, né?
e a partir dali ele continuou com o voto de silêncio, em luto pela morte do mestre. Então, acho que eles. Porque também a gente nunca viu nos desenhos animados se aprofundar tanto na origem. A gente viu um rápido flashback contando a origem dos dois, ainda no primeiro G.I. Joe, e uma outra visão daquela origem no segundo G.I. Joe, que foi para justificar que ele tinha sido traído pelos cobras, e esses sim eram os grandes inimigos do clã deles, né? Então, não sei se vocês vão lembrar, mas o filme do Snake Eyes, ele vazou a ideia dele antes mesmo do filme do Bumblebee. Eu lembro que houve nos Estados Unidos, de tempos em tempos, no começo do ano, existe uma feira de produtores onde eles apresentam projetos. E tinha sido vazado uma foto do projeto do filme do Snake Eyes, que era o símbolo do clã dele num fundo preto. E somente o nome Snake Eyes. Né? Aí depois é que anunciaram como o cancelamento da franquia como a gente conhecia e um novo começo. Eu acho até porque a Hasbro já deve ter encerrado o contrato dela com a Paramount, né? E aí ela mesma está decidindo tocar esse projeto para frente. O que eu acho que é uma ideia mais acertada. Se a Hasbro já tem condições de desenvolver seus projetos cinematográficos, tendo como experiência o próprio Marvel Studios, então eu acho que é mais interessante que ela faça um filme menor, em matéria de orçamento, ou em matéria até mesmo de marketing, mas que seja um filme onde ela tenha um controle criativo maior. E eu acho que a gente teve uma amostra disso em Bumblebee. Então, se eles mantiverem a mesma fórmula, mesmo que a gente saiba que tem aí o lance do vender os brinquedos, que sempre teve atrelado com uma desenhação, eu acho que eles estão mirando também em um outro mercado, que é esse mercado cinematográfico, que hoje a gente sabe que é muito grande, é muito disputado, não envolve só o cinema, envolve também o streaming. E se algum. E hoje existe a famosa Stream War, que são os grandes canais, os grandes serviços de streaming que estão disputando propriedades intelectuais para fazer suas próprias produções. Não é à toa que daqui a pouco a gente vai ter uma série caríssima do Senhor dos Anéis. Então o pessoal preferiu investir em série do que em novos longas-metragens, até porque a expectativa de lucro com longa-metragem é muito diferente, né? O streaming ele tem algumas vantagens em relação ao lançamento cinematográfico. E aí vamos ver como a Hasbro vai se comportar em relação ao controle criativo do filme do Snake Eyes. Mas o que eu pude ver é que é um filme que realmente vai contar ele antes e durante o período dele como membro do clã Arayashiki, e muito provavelmente esse filme termina com ele entrando para os comandos em ação. E muito provavelmente, se ele for um filme bem sucedido, eu acredito que eles possam fazer outros filmes de origem de outros personagens famosos da franquia, para que depois eles se encontrem em um momento em comum, para depois ter um filme dos comandos em ação, assim como o Marvel Studio fez com Vingadores. Primeiro lançou os filmes solo, para depois lançar o filme de equipe. Ô, Janus, você acha que esse filme vai ser um reboot em relação aos dois últimos?
eles já confirmaram que é um reboot. Já tem declaração do diretor que é um reboot, ele não vai ter ligação nenhuma com os filmes anteriores. Então ele vai ser realmente focado no Snake Eyes. Agora, assim, como ele é focado no Snake Eyes, isso não quer dizer que você não consiga encaixá-lo com o que já está pré-estabelecido. Mas eu acredito que eles vão romper, porque eles já têm no planejamento deles um filme dos Comandos em Ação, e muito provavelmente o direito do Paramount, que era o estúdio que desenvolveu os 2 primeiros filmes, já tenha expirado o contrato. Até porque senão seria um filme da Paramount, né? Até onde eu sei, não é. Uma coisa dá para deduzir com base nos bonecos, né? Porque o brinquedo acaba dando spoiler, né? Eles não iam fazer um boneco do Duke para um universo onde o Duke está morto. Né? Então a gente pode esperar aí um Duke loirinho, parecido com o do desenho, com uma roupa igual ao do desenho. É o que a gente espera. E a Scarlett e assim por diante. Então, se for levar em consideração o que nós temos de boneco, podemos deduzir que teremos nesse filme a organização de G.I. Joe aparecendo. Não só isoladamente o Snake Eyes. Sim. É como eu digo, eu acredito que em algum momento que ele já assumir o manto do Snake Eyes, aí sim esse universo dos G.I. Joe começa a se fazer mais presente no filme, né? Mas aí também, como você falou aí da parte dos brinquedos, pode ser que eles queiram refazer toda a coleção clássica já nessa escala nova. São 2 alternativas totalmente viáveis. Uma não invalida a outra, de forma alguma. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Papo de Colecionador, com a participação aí do Janúncio, o grande amigo, do Marcelo Ormond, do Autobotil, do Estúdio Planeta Alternativo. Dá um tchau aí, Thiago. Tchau. Aí ele lá com Snake Eyes. E toda a expectativa para esse reboot da série dos G.I. Joes, que vem aí já com uma linha de brinquedos sensacional. E a gente espera que, assim como Transformers, tenhamos uma revitalização dessa franquia nos cinemas. Muito obrigado aí por você ter assistido o nosso vídeo. Lembrando que G.I. Joe é uma franquia de brinquedos muito legal. E vamos colecionar, galera. Porque colecionar é